Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do verso também 4. Glórias ao Senhor. Aquele que for achando vai dando um sinal, vai glorificando o nome do Senhor, vai exaltando, dizendo que Ele é lindo, meu amado, dizendo que Ele é Senhor, dizendo que Ele é poderoso, que Ele é cheiroso, meu amado, em nome de Jesus. Demonstre, meu amado, que você está com sede da presença de Deus, que você quer arrancar uma palavra, meu amado, da pessoa de Deus, em nome de Jesus. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim, ó: era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado da caminhada, assentou-se assim junto à fonte. Era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Até aqui, meu amado, podeis tomar o teu assento em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Quando nós, meu amado, olhamos a palavra do Senhor Jesus Cristo, trazendo isso ao nosso coração, nós vemos um texto conhecido, meu amado, creio eu, de todos, mas tem, meu amado, algo relatado nessa história que eu quero estar trazendo hoje ao seu coração. Trazendo, meu amado, para que a sua fé possa estar sendo fundamentada. Trazendo, meu amado, para que muitas coisas em tua vida possam estar se elucidando. Quando nós, meu amado, olhamos Jesus Cristo aqui nessa terra, nós vemos Jesus Cristo andando debaixo de um propósito. Quando nós olhamos a palavra de Deus, dizendo que Jesus Cristo, meu amado, estava se deslocando da Judéia para a Galileia. E isso era necessário que Jesus viesse estar fazendo. E não só esse deslocamento, mas se fazia necessário que Jesus Cristo passasse por Samaria. Quando nós olhamos, meu amado, a palavra necessário no texto, nós vemos que era uma necessidade, não só de Jesus passar pela cidade de Samaria, mas era uma necessidade da cidade de Samaria que Jesus passasse por ali. Quando nós olhamos a palavra de Deus, iniciando o capítulo 4, dizendo, meu amado, que quando o Senhor entendeu que os fariseus estavam dizendo que ele batizava mais discípulos do que João, sendo que Jesus Cristo não era quem batizava, mas sim os seus discípulos. A Bíblia Sagrada, meu amado, vai dizer que Jesus deixa a Judéia e passa a estar se dirigindo para a Galileia. Quando nós olhamos na Judéia, à beira do Jordão tinha alguém, meu amado, que estava batizando. Um homem, meu amado, que a história conta que ele não tinha uma aparência muito formosa. Era um homem, meu amado, que se vestia de peles de camelo. Era um homem, meu amado, que tinha, meu amado, a sua alimentação baseada, meu amado, em mel silvestre e gafanhoto. Era um homem, meu amado, que não cresceu no meio da sociedade. Era um homem que desde a sua meninice cresceu no deserto. Mas era um homem, meu amado, que desde o ventre da sua mãe nasceu com um propósito.
O propósito, meu amado, da vida de João Batista foi anunciado desde antes do seu nascimento. Quando seu pai um dia havia entrado, meu amado, para estar na hora do sacrifício, oferecendo o sacrifício a Deus, o povo estava pelo lado de fora, esperando que Zacarias oferecesse o sacrifício. E de repente, meu amado, Zacarias vê o anjo descendo. Vê o anjo descendo e anunciando o propósito. O propósito que Deus tinha na vida dele. O propósito que Deus tinha na vida de Maria Isabel. O propósito, meu amado, que Deus tinha na vida de João, o batizador. Quando nós olhamos, meu amado, a palavra de Deus dizendo isso, Zacarias vai estar dizendo para o anjo: como é que pode acontecer isso? Sendo eu já velho. Zacarias está dizendo: como é que pode acontecer isso? Como é que pode se cumprir esse propósito? Se eu já não tenho mais condição disso. Não tem como. Já parou para ver que quando Deus muitas vezes estabelece propósitos em nossa vida, nós temos, meu amado, muitas vezes esse sentimento, esse pensamento de perguntar, de dizer: como é que pode? Eu já sou velho, eu já sou isso, eu já sou aquilo, eu sou desqualificado para tal ato. Meu Deus! Ei, meu amado, sabe por quê? Que o anjo não teve muita conversa, e de imediato, meu amado, olha, disse para Zacarias: olha, tu vai acabar ficando mudo, porque tu não creu. Porque Zacarias, para ser sacerdote, meu amado, ele tinha que conhecer a palavra de Deus. Conhecia os 5 livros de Moisés, de ponta a ponta. Então, meu amado, Zacarias, sendo sacerdote da tribo de Levi, filho, meu amado, de Israel, filho de Isaque, filho, meu amado, de Abraão, ele tinha que conhecer a sua raiz. Ele tinha que conhecer esse homem chamado Abraão. E também tinha que conhecer que um dia Deus apareceu. Um dia a Trindade passa a estar aparecendo, a divindade aparece. As 3 pessoas da divindade aparecem, meu amado, ao amigo de Deus chamado Abraão. De repente Abraão olha lá no longe. Abraão está sentado na porta da tenda e olha lá no longe, começa a vir 3 homens. Ele enxerga 3 varões e ele sai correndo, sai ao encontro. E convida eles para que eles viessem entrar na sua tenda. Tem alguém aqui, meu amado, que quer convidar o Pai, o Filho e o Espírito Santo para entrar na sua tenda? Quando a gente, meu amado, é amigo de Deus, Ele pode estar vindo lá longe, meu amado, a gente conhece Ele. A gente conhece porque tem intimidade. A palavra de Deus diz que Abraão correu, convidou eles para se achegar na tenda dele. A Bíblia Sagrada, imagine você, Abraão chegando na tenda e dizendo: mulher, Sara, prepara a bacia, filha. Prepara a bacia para poder lavar os pés deles. Abraão, meu amado, deita água na bacia, lava o pé deles. Dá de comer para eles. Eles permanecem ali com Abraão. E de repente, um deles abre a boca e diz: Abraão, meu amigo, tem um negócio para te dizer. A gente não estava passando aqui em vão. A gente estava passando aqui com um propósito. Qual é o propósito que vocês vieram aqui? A gente tem um propósito lá na frente, mas primeiro nós queremos te dizer um negócio. O que vocês querem me dizer? Ei, avisa para Sara que não muito tempo longe, o ano que vem, mais ou menos aqui para essa mesma data, ela vai estar tendo enjoo, ela vai estar tendo algumas tonturas, ela vai estar percebendo que o corpo dela vai começar a mudar. Como assim, Senhor? No próximo ano, nessa mesma época, Sara dará à luz a tua posteridade. E a Bíblia Sagrada diz que Abraão creu. Mas lá dentro da tenda, meu Dudu, estava Sara. E Sara não tinha a mesma fé de Abraão, não, meu irmão.
Abraão era o pai da fé, mas Sara não era a mãe, não. Não era, porque a Bíblia Sagrada diz que ela, lá de dentro da tenda, deu uma gaitada. Lá de dentro da tenda ela deu uma risada, não acreditando. Não acreditando, meu amado, naquilo que Deus estava falando. Aí vem Paulo, escreve no capítulo 4 de Romanos, dizendo que quando Deus fez a promessa a Abraão e ele creu, o corpo de Abraão já estava amortecido. Paulo está usando uma linguagem, meu amado, até, vamos dizer assim, até delicada para a situação. Quando nós olhamos no fundo o que Paulo está dizendo, olha, Abraão já estava morto. O corpo de Abraão já estava morto. E vem Deus dizendo que tinha vida. O corpo de Abraão estava morto. Sara olhava para o corpo de Abraão e via, está morto. Mas Deus olhava para o corpo de Abraão e dizia, tem vida. Muitas vezes a gente não entende o propósito de Deus por isso. Porque a gente olha e diz, está morto. Mas Deus olha, tem vida. Tem vida. Esse é o poder do nosso Deus, meu irmão. Ele olha as coisas por uma ótica diferente da nossa. Quando nós olhamos, meu amado, a palavra do Senhor dizendo isso, Deus faz, meu amado, a promessa. Estipula o propósito que ele já havia dito lá no Gênesis. Quando o homem, meu amado, havia caído, ele disse para a mulher, olha, da tua semente vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça do diabo. Da tua semente vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E agora Deus está dizendo para Abraão, Abraão, eu estou assumindo um compromisso contigo. Eu estou assumindo um compromisso contigo, e a tua semente é a continuação da semente lá do jardim do Éden. Quando eu olho, meu amado, a palavra de Deus trazendo isso, eu entendo. Eu entendo, meu amado, o porquê que Zacarias começou a escrever na tabuinha. Porque Zacarias conhecia essa história. E sabia, meu amado, que Deus foi poderoso para não atentar para o amortecimento de Abraão. Para não atentar para o corpo de Abraão. E mesmo assim, meu amado, com Abraão, quase 100 anos de idade, deu um filho para ele. E consequentemente diz que, olha, na tua descendência será bendita todas as nações dessa terra. Da tua posteridade vai vir o meu propósito. Da tua posteridade eu vou estabelecer um propósito nessa terra. É por isso, meu amado, que quando o anjo se manifestou e disse, olha, Zacarias, Deus tem um propósito contigo. E Zacarias disse, olha, como é que vai ser? Eu já sou velho. Em outras palavras, ele está dizendo, já está morto também. Já está acabado. Para mim não dá mais. Maria Isabel, a velha que eu deixei lá em casa, também não dá mais. Enquanto Deus estava dizendo que dava. Por isso, meu amado, que muitas vezes não acontecem as coisas na nossa vida. Por isso que muitas vezes a gente fica mudo escrevendo em tabuinha. Porque a gente não acredita no propósito de Deus. Porque a gente, mesmo conhecendo a palavra de Deus como Zacarias conhecia a história de Abraão e cria, meu amado, pregava aquilo dentro do templo, ensinava para as pessoas aquilo, e muitas vezes não acreditava. Como é que é isso, pastor? Será que pode isso, eu pregar um negócio e não acreditar? Pode. Tem pessoa que assim prega para as outras pessoas, mas ela mesma não acredita naquilo. Porque foi isso que aconteceu. Zacarias pregava, ele conhecia a história de Abraão. Para ser sacerdote, ele tinha que ensinar para os outros essa história. Mas ele mesmo não acreditava. Não acreditava, porque se ele acreditasse de imediato, ele tinha dito, Deus, eu creio. Eu creio no que o anjo está dizendo aqui nesse dia. Bora, vamos lá que vai cumprir. E a gente muitas vezes, meu amado, não acredita nisso. Assim como Zacarias.
Já pensou se acontecesse a mesma coisa, meu amado, nos dias de hoje? Por a gente deixar de crer naquilo que Deus tem para as nossas vidas, começasse a escrever em tabinha e ficasse mudo. Ia faltar evangelista, meu amado, nessa terra. Porque os evangelistas iam dar tudo escrevendo em tabinha e evangelizar pelas tabuinhas. Muitas vezes, meu amado, nós somos assim. Deus estabelece um propósito para a nossa vida. E a gente, meu amado, tem a mania de querer ficar perguntando para Deus: Deus, mas como é que vai ser? Deus, como é que se dará isso, Deus? A gente tem que ter um sentimento diferente, meu irmão. Quando a gente olha dentro da Sagrada Escritura, a gente aprende com as mulheres. Aí o anjo visita o sacerdote, aquele que conhecia a lei, aquele que entendia da palavra, e ele não compreendeu a manifestação de Deus. Aí de repente Deus visita lá do outro lado uma mulher, apresenta o anjo se apresenta e diz: olha, salve a agraciada, bendita és tu entre as mulheres. E ela já diz: olha, aqui está a serva do Senhor para fazer a vontade do Senhor. Aqui está a tua serva para fazer a tua vontade. Aí ela pergunta: olha, como é que vai ser esse negócio? Mas primeiro ela disse: eu estou aqui disponível para fazer a tua vontade. Eu estou aqui disponível para andar debaixo do teu propósito. Eu estou aqui para estar gerando algo para ti. Porque andar, meu amado, debaixo do propósito é gerar algo para Deus. Andar, meu amado, debaixo do propósito de Deus, meu amado, é estar gerando um fruto para Deus. Andar, meu amado, debaixo do propósito de Deus é estar, meu amado, andando com o Espírito Santo de Deus. Andar, meu amado, debaixo do propósito de Deus é estar tendo um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E desse relacionamento vai ser gerado um fruto. E esse fruto, meu amado, vai nascer para glorificar o nome de Deus. Você está compreendendo, meu amado, o que eu estou dizendo? Está entendendo? Que o teu relacionamento com o Espírito Santo, ele vai estar gerando um fruto. O relacionamento de Maria com o Espírito Santo gerou Jesus. O teu relacionamento com o Espírito Santo, ele vai gerar amor, fé, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. Vai gerar isso. E olha, a Bíblia ela diz que contra essas coisas não há lei. Não tem, meu amado, o que te condena. A palavra de Deus vai dizer que a força, meu amado, do pecado é a lei. E se você, meu amado, frutifica isso, significa que a lei não tem poder sobre a tua vida. E se a lei não tem poder, o pecado não tem força contra você. É por isso a importância de um relacionamento com o Espírito. De andar debaixo de um propósito. A Bíblia Sagrada diz que quando, meu amado, se cumpriu aquilo que o anjo havia falado, a Bíblia Sagrada diz, meu amado, que João nasceu. Eles queriam dar o nome dele de Zacarias, igual do seu pai. Aí Maria Isabel disse: não. O nome dele vai ser João. Aí eles correm para Zacarias para perguntar: Zacarias, é desse jeito? Tu não quer que bota teu nome? Não, mas não tem como. Se Zacarias pudesse falar, meu amado, se Lucas tivesse narrado, eu creio que Lucas tivesse dito isso. Teria falado: olha, Zacarias escreveu para eles e disse que o nome, o Senhor já tinha dito que não era Zacarias, o nome dele era João, porque ele tem um propósito. Porque o Senhor estabeleceu um propósito para ele. A Bíblia Sagrada diz que esse menino, ele cresceu debaixo desse propósito de Deus. Ele cresceu, meu amado, no deserto. Crescendo no deserto, meu amado, quando ele se apresenta à beira do Jordão, para estar, meu amado, batizando, a Bíblia Sagrada diz que as multidões começam a vir a ele. A notícia começa a espalhar, dizendo: olha, surgiu um tal de João. Ele é filho do sacerdote Zacarias. Ele está na beira do Jordão e está batizando. Agora não é mais que nem os fariseus.
Não é como os doutores da época que batizavam seus prosélitos, agora ele está batizando dizendo que é para arrependimento de pecado. E ele tem uma palavra poderosa, ele está dizendo que o reino dos céus é chegado. E a Bíblia Sagrada diz que João surge no cenário, comendo, meu amado, mel silvestre e gafanhotos, vestido, meu amado, de pele de animais. Mas quando João abria a boca, meu amado, a palavra de João era poderosa. E uma das suas palavras, meu amado, João dizia: ei, eu estou aqui hoje, mas eu vim debaixo de um propósito. Que propósito tu veio, João? Eu sou o propósito. Qual o propósito? Eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim para preparar o caminho do Senhor. João era a voz que clamava no deserto, que havia vindo para estar preparando o caminho para o Senhor. Então João tinha um propósito. João tinha que estar anunciando a vinda do Senhor. João tinha que estar fazendo isso, e ele fez. Quando ele dizia: olha, eu não sou o Cristo, mas após mim ele virá. No meio de vocês tem um do qual eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. E esse, quando vier, ele é maior do que eu. Ele pode mais do que eu. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele, quando vier, vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. João dizia isso. E um dia João está batizando, chamando raça de víbora. E de repente João, meu amado, eu creio que quando ele foi chamar o Rá, e de repente não saiu o Rá, saiu o cordeiro. Não saiu a raça, saiu o cordeiro. Saiu o cordeiro que tira o pecado do mundo. João veio fazer o quê? Preparar o caminho do Senhor. João era o quê? A voz que clamava no deserto. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando João disse: olha, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. João tinha que ter pegado a sua mochilinha, fechado, sebo nas canelas. Parou. Aqui acabou o meu ministério. Aqui acabou o meu propósito. Meu propósito era até aqui. O meu propósito era esse. João tinha que ter acabado, encerrado ali, deveria estar seguindo Jesus. Porque ele mesmo disse: olha, eu não sou nem digno de desatar a sua sandália. Eu só vim anunciar a vinda dele, eu vim preparar o caminho dele. Agora ele já chegou, eis aí ele. Só que João não entendeu. Por isso que você vê o texto iniciar dizendo: olha, os fariseus estavam dizendo, Jesus entendeu o que eles estavam dizendo, que Jesus batizava mais discípulos do que João. João era para ter parado de batizar e agora deixar com Jesus. João era para ter parado e não parou. Aí João continua. Jesus vê que João está continuando no mesmo propósito. O dito era quando Cristo viesse, ele parar. Era só para ele preparar, não era para continuar. E de repente João continua. Continua, meu amado, e acaba metendo os pés pela mão. Ou melhor, as mãos pelos pés. Porque João, meu amado, ele sai do Jordão e vai, meu amado, lá dentro da cidade dizer: Herodes, não te é lícito tomar a mulher do teu irmão Filipe. E a história você conhece, sabe que ele perdeu a cabeça. Se ele tivesse seguido Jesus, não tinha perdido a cabeça. Aí o texto vai dizer: Jesus saiu da Judéia e foi para Galiléia. Saiu da Judéia e foi para Galiléia.
E era necessário passar por Samaria. Chegando, meu amado, em Samaria, Jesus, ele vai até uma cidade chamada Sicar, perto da herdade a qual Jacó havia dado para o seu filho José. E o texto, ora lido, vai dizer que Jesus, cansado da caminhada, ele para na fonte de Jacó. Os seus discípulos entram, meu amado, para estar comprando comida. E quando nós olhamos, meu amado, nós vemos Jesus Cristo se locomovendo com um propósito. Às vezes, meu amado, Jesus Cristo, ele está se locomovendo e de repente para. E porque Jesus Cristo parou, a gente pensa que o propósito também parou. E de repente, Jesus Cristo está agindo, ele está caminhando, a gente está sentindo ele se movimentar na nossa vida. Mas quando as coisas de vez em quando param, a gente pensa, não, Jesus não está fazendo nada. Jesus não está se movimentando. Se Jesus não está se movimentando, ele não está fazendo nada. E muitas vezes a gente se engana. A gente olha, Jesus está descansando. Quem está trabalhando é o discípulo que está indo de atrás da comida. Se a gente olhar na ótica humana, a gente acha isso, meu irmão, que Jesus estava desocupado sem fazer nada. Aí você olha para os discípulos, quem está na atividade são os discípulos. Estão caminhando, estão indo, meu amado, comprar comida. Estão indo comprar algo para si. Muitas vezes, meu amado, a gente não para tentar a nossa vida. Muitas vezes a gente está ativo, mas não está na atividade. Muitas vezes a gente está, meu amado, fazendo coisas, mas não com um propósito. Jesus Cristo, ele andava, meu amado, fazendo coisas debaixo de um propósito. Muitas vezes a gente está ali na atividade, está ativo, mas não tem um propósito. Muitas vezes, meu amado, você talvez passou o ano passado se perguntando, mas eu estava aqui todo o culto, eu tive todo o culto aqui, eu estava ativo, eu não estava parado, mas estava sem propósito. Já parou para ver que às vezes a gente se move sem um propósito? E Jesus, quando se move, ele se move com um propósito. Jesus, quando ele caminha com um propósito. Jesus, quando para, ele para com um propósito. A gente não. A gente às vezes caminha, faz coisas sem propósito. Jesus, ele caminha para estar glorificando o Pai. Ele para estar glorificando o nome do Pai. A gente muitas vezes caminha para não glorificar ninguém. A gente para e não glorifica a Deus. Às vezes, meu amado, o que eu estou fazendo não glorificou a Deus. Não teve um propósito. Às vezes a gente para, meu amado, e não pensa nessas coisas. O porquê que eu estou fazendo? E muita gente se questiona por estar fazendo as coisas sem propósito. Por que que não aconteceu? Por que que não deu? Porque nós somos chamados para estar andando debaixo de um propósito. Quando nós andamos debaixo de um propósito, as coisas acontecem. Quando nós fugimos do propósito, as coisas param de acontecer. E muitas vezes a gente está ali, mas eu estou na atividade. Eu estou indo para o culto, eu estou fazendo isso.
Mas o que você está fazendo era para glorificar o nome de Deus? E muita gente olha para Jesus e diz: olha, mas Jesus está parado. Jesus não está fazendo nada. Quem está fazendo tudo sou eu. Aí que está o problema. Porque você está achando que está fazendo tudo e quem está fazendo verdadeiramente é Jesus. Você olha os discípulos, eles entraram dentro da cidade de Sicar. Passaram, meu amado, por diversas pessoas para chegar até o lugar onde é que eles compraram comida. Jesus, ele ficou parado, conversou com uma pessoa, com uma única pessoa, e fez totalmente a diferença. Jesus permitiu que seus 12 discípulos fossem, ou melhor, os 11, porque João ficou para narrar a história, entrassem na cidade. Eles entraram e voltaram, somente com aquilo que era necessário para eles. Não trouxeram ninguém. Não fizeram nada dentro da cidade que glorificasse a Jesus. Não foram capazes de abrir a boca. Olha, o mestre, nós somos discípulos de Jesus, sabe esse aí, que surgiu aí, na Judéia. Ele teve esses dias lá em Caná da Galileia. Ele transformou água em vinho, vocês não ficaram sabendo? Vocês não estão sabendo disso aí? É o mesmo Jesus aquele que esses dias entrou lá no templo, derrubou as mesas dos cambistas. Vocês não ficaram sabendo que aconteceu isso aí? Vocês não estão sabendo desse negócio? O texto não vai dizer, mas vai dizer que veio uma mulher perto do meio-dia, e vindo ela, Jesus parado. Jesus não entrou na cidade, ele parado. Onde é que ele estava descansando? Onde é que a gente olhando naturalmente, a gente diz: olha, Jesus não está fazendo nada. E de repente Jesus parado, a mulher chega até ele, e ele diz: olha, dá-me de beber. Dá-me de beber. Imagina aquela mulher olhando para Jesus, do pé até o alto da cabeça, do alto da cabeça até o pé, e dizendo para ele: como pode, tu sendo judeu, pedir a mim, que sou samaritana, para te dar água? Aí Jesus, meu amado, faz a réplica e diz para ela: ah, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu pedirias a mim, e eu te daria uma água que jorraria para a vida eterna. Aí a mulher, meu amado, faz a tréplica e pergunta para Jesus: é por acaso tu maior? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço aqui, deu ele de beber para a sua família e para o seu gado? É tu maior do que ele? Eu imagino Deus dentro de Jesus, louco para dizer para ela: ei, mulher, antes de Jacó, antes de Isaac, antes de Abraão, eu sou. Eu sou. Eu sou desde a eternidade. Eu sou desde a eternidade. Aí você olha, meu amado, Jesus Cristo, dizendo para ela, dizendo que se ela bebesse daquela água, ela nunca mais teria sede. E ela diz para Jesus: dá-me dessa água, para que eu não venha mais aqui tirar água. Jesus está falando para ela de coisas espirituais, e ela está ainda entendendo de uma forma natural. E muitas vezes Deus está falando assim com a gente. A Deus está falando, meando conosco, de coisas espirituais, e nós estamos pensando que são coisas naturais. Deus está falando que quer dar vida, meu amado, com abundância, vida eterna, e a gente está pensando que é vida com abundância aqui nessa terra.
Deus está dizendo, olha, ajunta tesouro. E a gente está pensando que é aqui nessa terra. E Deus está dizendo, ajunta tesouro no reino dos céus. A gente, meu amado, tem esse mal, vamos dizer assim, de Deus falar de coisas espirituais, e nós entendemos de uma forma carnal. Aquela mulher, meu amado, quando Jesus disse para ela, olha, se tu tomar da água que eu te der, tu nunca mais volta aqui. Pensou que Jesus estava falando daquela água ali natural. Ela pergunta, olha, mas como tu vai tirar isso aí? Como é que tu vai tirar? Tu não tem nada para tirar água aqui. Não tem nenhum balde aqui. Tu não tem nenhum jarro, não tem nenhum cântaro aqui para estar tirando água. É a única vez na história, mano, que eu vejo a fonte em cima do poço. A gente conhece fonte de baixo. Debaixo do poço, agora a fonte em cima, essa é a única vez. É a única vez na história que a gente enxerga. E Jesus disse para ela, olha, se tu beber dessa fonte aqui, tu vai amanhã ter que voltar aqui do mesmo estado. Se tu beber da fonte de Jacó, tu vai ter que voltar aqui amanhã de novo. Se tu beber dessa fonte aqui natural, amanhã tu tem que tomar água de novo, tu tem que voltar aqui e buscar de novo. Mas agora se tu beber da água que eu te der, ela é permanente, ela vai jorrar para a eternidade. Nós temos essa mania às vezes de correr daquilo que nós temos que estar toda hora buscando. Lembra quando você corria de momentos felizes, de alegria? Você tinha um momento de prazer hoje, e daqui a pouco já estava triste de novo, e amanhã tinha que voltar a buscar o prazer novamente. Você tinha momento de paz hoje, amanhã já estava o caos, e você tinha que correr de atrás para buscar a paz de novo. E agora vem, meu amado Cristo, e quer transformar isso na sua vida. A alegria Ele quer tornar permanente. A paz, meu amado, Ele quer tornar permanente na sua vida. É por isso que Ele diz, olha, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se atemorize. A paz que Jesus tem para nos dar é diferente. O mundo pode estar um caos, mas tem paz no nosso interior. Tem paz na nossa vida. O mundo pode estar desabando, mas nós temos paz dentro de nós. Porque o príncipe da paz está habitando dentro das nossas vidas. O espírito da paz está habitando em nossas vidas. Quando nós olhamos, meu amado, Deus quer dar alegria para nós, não momentânea, permanente. João capítulo 15, ele diz, olha, se vós guardai os meus mandamentos, a alegria vai ser permanente, ela vai permanecer em vocês. Quando eu guardo a palavra de Deus, eu tenho algo permanente na minha vida. Eu tenho prazer nos mandamentos do Senhor. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu tenho prazer na palavra de Deus. E isso se torna algo permanente. E a gente muitas vezes teima, meu amado, em correr de atrás daquilo que você vai ter que buscar de novo, em vez de correr de atrás daquilo que é permanente, que é eterno. Jesus está dizendo para ela, olha, se tu beber dessa aqui, tu vai ter que vir amanhã de novo aqui. Mas se tu beber dessa aqui, todo dia, do teu interior, ela vai estar jorrando. Todo dia tem novidade. Você vai viver em novidade de vida. E Jesus Cristo, meu, pregando para essa mulher, ela de repente começa a analisar Jesus e enxergar ele de uma forma diferente. Primeiro ela diz tu, depois ela diz Senhor.
Aí Jesus disse para ela: olha, larga o cântaro aí, entra lá na cidade, vai lá e busca o teu marido. Aí ela olha para o mestre e diz: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus disse: dissestes bem, porque tivesse 5 e nenhum deles é o teu. Aí a mulher de Tu, que passou para Senhor, agora diz que é profeta. Senhor, eu vejo que Tu és profeta. Às vezes a pessoa, para reconhecer que a outra é enviado de Deus, tem que ter a sua vida revelada. Tem que dizer, expor o seu pecado para a pessoa reconhecer: não, verdadeiramente ele é de Deus. Aí Jesus disse para ela: teve 5 e nenhum deles é teu. Quantos maridos nós tivemos, meu amado, antes de Cristo? Quantos esposos, meu amado, nós tivemos antes de Cristo? Deus, meu amado, Ele estabeleceu um propósito, desde a eternidade passada, para que nós viéssemos a ser esposa de Cristo. E nós, meu amado, e em meio a esse tempo, esperando a manifestação do nosso esposo, muitas vezes adulteramos, muitas vezes nos deitamos com outros maridos, muitas vezes, meu amado, pecamos contra o nosso cônjuge. Às vezes, meu amado, a gente trai Jesus com uma saidinha. A gente traz, meu amado, trai Jesus por alguns reais a mais. A gente traz Jesus por uma mentirinha. A gente traz Jesus, meu amado, por um olhar bonito, por um rostinho bonito. Às vezes a gente teve tantos outros maridos. Qual marido, pastor? O candomblé, o catolicismo, e aí vai, o umbandismo, e vai seguindo o espiritismo, e vai. Tantos outros maridos que nós tivemos antes, tantos outros que nós adulteramos com eles. E de repente, quando Jesus diz isso para a mulher, ela passa a dizer para ele: olha, agora eu sei que o Senhor é profeta, então responde uma coisa para mim. Os nossos pais dizem que nós devemos adorar no monte. Vocês dizem que nós temos que adorar em Jerusalém. Resolve esse problema para mim. Diz para mim como é que é. Aí Jesus diz: olha, agora tem que adorar em espírito e em verdade. Jesus, Ele está dizendo para nós: não limite a tua adoração. Não limite a tua adoração ao templo. Não limite a tua adoração ao monte. A tua adoração ao Pai é em espírito e em verdade. A tua adoração, ela tem que ser verdadeira aonde quer que você pise a ponta do teu pé. Aonde você se manifestar, aonde você estiver, tem que manifestar o cheiro. O cheiro de Cristo Jesus, o cheiro suave de vida. Adorar ao Pai em espírito e em verdade. Jesus está dizendo para ela: esquece do molde da religião, esquece aquilo que tu aprendeu com o teu pai, esquece aquilo que tu aprendeu com a tua mãe, e entende que agora a adoração para Deus é em espírito e em verdade. Às vezes, meu amado, a gente se limita em querer oferecer uma adoração para Deus só quando a gente está na igreja, só quando a gente está no templo. Às vezes a gente se limita em querer adorar a Deus só quando a gente está no monte.
E Cristo está dizendo para nós, olha, é em espírito e em verdade. É em todo tempo, instante e momento. Quando nós paramos para ver isso, aqui dentro é fácil dizer que a gente adora a Deus. Dizer que a gente é verdadeiro na adoração. Aqui as pessoas não vê aqui dentro. As pessoas não conhecem verdadeiramente como é que está o altar do coração. Agora, adorar em espírito e em verdade, quando está só tu e ele, aquele que conhece, se a tua adoração está provindo do coração, com sinceridade e verdade, se o que a tua boca está confessando, ele provém, confessa, conjuntamente com aquilo que está no coração. É aquele que sabe. E aí Jesus diz para ela, olha, não é como a religião. Agora tu tem que adorar em espírito e em verdade. Agora adora com o espírito. Adora em verdade. E só pode adorar, meu amado, em espírito, quem nasceu de novo. Só pode, meu amado, adorar em verdade quem está vivendo a verdade. Quem vive. Aí você vê, meu amado, essa mulher dizendo para Jesus, olha, eu sei que o Messias vem. E Jesus, meu amado, diz para ela, ei, eu sou, eu que falo contigo. Às vezes faz tempo que Jesus está falando com você e você não está percebendo que é Ele. Às vezes, meu amado, faz tempo que você está pedindo para Jesus falar com você e Ele já está conversando com você faz horas. Às vezes, meu amado, você está dizendo, não, mas Jesus parou na minha vida. E Jesus está parado, falando com você. E está transformando a sua vida. Está transformando, porque Jesus Cristo parado, Ele faz mais do que a gente caminhando, meu irmão. Jesus Cristo sentado faz mais do que a gente de pé. Para você ter ideia. A gente de pé, às vezes não tem a dificuldade de atrair a atenção de uma pessoa para ouvir o que a gente tem para falar. Jesus sentado num barco, Ele atraía a multidão e ensinava a multidão. Jesus, meu amado, sentado no barco, Ele disse para Pedro, Pedro, vai para o mar alto, vai lá para a água mais profunda e lança a rede, filho. Lança que vai pegar peixe. Pedro passou a noite toda de pé, lançando, e não deu, não pegou nada. Agora Jesus disse para ele, ó, sentadinho, lança a rede que vai dar certo. É aí, meu amado, que eu paro e analiso as coisas. Que Jesus Cristo, meu amado, Ele faz muito mais sentado do que a gente de pé. Às vezes a gente de pé, a gente não consegue mudar a vida de uma pessoa. Você vê, meu amado, as pessoas trazendo aquela mulher no capítulo 8. Todos eles trouxeram ela de pé. Jogaram ela na frente de Jesus. Mestre, a lei de Moisés diz que tem que apedrejar. E tu que dizes? Jesus abaixa e começa a escrever. Começa. Já parou para ver, meu mano? Que aqueles homens de pé, eles estavam matando aquela mulher.
E Jesus, acocado, prostrado, estava dando vida para ela. Pega algo que eu vou dizer aqui para você, meu irmão. Essa aqui veio agora do céu para você. Sabe quando os homens, com uma caneta que tem tinta, eles pegam no papel, escrevem e condenam a tua vida? Sabe quando eles pegam o papel, a tinta, a caneta e diz, não tem jeito? Sabe quando eles pegam e escrevem, está morto? Eu atesto, está morto. Eu atesto, não tem jeito. Eu atesto, não presta para nada. Eu atesto, não pode conviver em sociedade. Aí vem Jesus. Não precisa de caneta, ele precisa só do dedo. Não precisa de papel, ele precisa só do chão. Para mudar a tua história. Para mudar a história de uma mulher, ele só precisou do dedo, meu amado. Escrever alguma coisa ali no chão. Aí ele olha e diz assim, ó, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Enquanto isso ele volta a escrever mais um pouquinho. E de repente ele olha de novo. Mulher, cadê os teus acusadores? De um a um, desde o mais velho até o mais moço, bateu em retirada. Desde o mais velho ao mais moço. Porque Jesus havia transformado aquela vida. O dedo de Jesus, meu amado, foi quem mudou a tua história. Glória. Quer que eu prove para você? Lembra que você um dia era tomado, meu amado, por demônios? E Jesus, pelo dedo de Deus, ele expulsou o demônio da tua vida. Ele expulsou. Você tinha aquele demônio da prostituição na tua vida, tinha aquele demônio da bebedice, tinha aquele demônio da fofoca, tinha aquele demônio da intriga, tinha diversos tipos de demônio, assim como a Maria também tinha. E Cristo apareceu e libertou a vida dela, assim como libertou a sua vida. Assim como transformou a sua vida. Cristo só precisa, meu amado, que você acredite que Ele tem um propósito para a sua vida. E Cristo andando debaixo desse propósito, Ele parado, Ele trabalhou muito mais que os discípulos, porque os discípulos entraram dentro da cidade e não trouxeram ninguém. Jesus, fora da cidade, ele conversa com uma pessoa e traz a cidade toda. A mulher chega, meu amado, dentro da cidade e diz, ei, tem um homem lá fora da cidade que ele falou tudo da minha vida. Ele falou tudo. Porventura não é ele o Cristo? E todo mundo foi ver. Todo mundo foi conferir. E Jesus começou a ensinar. Começou, creio eu, a apresentar o propósito de Deus na vida de todo ser humano. Começou a dizer que Deus havia enviado ele como testificação do amor de Deus pela humanidade. E aquelas pessoas começaram a cutucar a mulher, creio eu, dizer para ela, ei, nós até saímos de dentro da cidade, viemos aqui para ouvir ele porque tu disse. Mas agora é porque eu ouvi ele. É porque ele falou comigo. É porque ele falou comigo. Alguém um dia trouxe você a Cristo.
Alguém veio, meu amado, e disse: olha, eu encontrei o Cristo. Ele revelou tudo da minha vida, ele mexeu na minha vida. Veio e testemunhou para você daquilo que Jesus fez na vida dela. E você disse: é mesmo? Fez mesmo? Eu vou lá ver. Eu vou ver se esse Jesus é tudo isso mesmo. Que nem Filipe fez com Natanael. Natanael, achamos o Cristo. Onde é que ele é? Lá de Nazaré. Nazaré? Pode alguma coisa vir boa de lá? E veio. Aí Filipe diz assim para ele: ó, vem e vê. Vem e vê. Assim fizeram um dia comigo, assim fizeram um dia com você. Disseram para você: olha, nós achamos Cristo. Não que a gente tenha achado, mas quem achou ele na verdade foi a gente. Ele que nos achou. Aí a gente diz: vem ver. E você veio. Veio para ver se era tudo isso mesmo. E de repente você constatou. Porque antes você conhecia Jesus pela boca dos outros. E hoje você conhece Ele porque Ele fala com você. Você conhece Ele porque Ele fala, Ele toca no seu coração. Ele está tocando no seu coração aqui nessa noite. Está trabalhando, transformando, mudando a sua vida aqui nessa noite. E você vai poder sair por aquela porta ali e dizer: olha, eu fui até porque fulano me convidou. Eu cheguei naquela igreja porque alguém disse que Jesus estava operando ali. Mas agora não é porque a pessoa disse, agora é porque eu senti Ele. Agora não é porque alguém me falou, agora é porque Ele falou comigo. Foi Ele que falou comigo. E sabe o que eu acho interessante dessa cidade? É que eles rogaram para Jesus ficar com eles. Lá na Judéia estava expulsando Jesus de lá. Estavam mandando ele embora, rejeitaram ele em Nazaré. E de repente ele chega em Samaria. Eles acolhem Jesus. Acolhem Jesus e diz: Senhor, fica conosco. E o texto vai dizer que Jesus ficou 2 dias. 2 dias executando o propósito de Deus naquela cidade. E muitos creram que ele era o Filho de Deus. Então, meu amado, eu convido você a convidar Jesus para ficar na sua vida. A convidar, meu amado, para que ele venha estar estabelecendo o propósito de Deus na sua vida. E quando ele estabelecer esse propósito, caminhe por ele. Caminhe nesse propósito. E nunca diga, meu amado, que Jesus parou, ele está descansando e não vai fazer nada na sua vida. Porque Jesus, ele faz mais parado, meu amado, do que você, caminhando e tentando fazer alguma coisa. Creia no Cristo que te foi anunciado nessa noite. Amém? Então aplauda o Senhor. Aleluia.